Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Cristo, um grande amigo, que está pronto a me amparar. Aprendi em minha vida, posso nele confiar. Ele está sempre ao meu lado para me orientar. Meus amigos me entristecem. Oh, oh, Cristo vem pra me alegrar. Oh, vem. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. Jesus, Jesus, é meu amigo, posso confiar. Jesus, Jesus, não me abandona, não me deixa de amar. E se em dor eu desfaleço, Ele vem, me ajuda. E se amigos me entristecem, Cristo vem pra me alegrar. Vem me alegrar, oh, vem. Ele nunca, nunca me esquece. Agora está sem a me olhar, pois amigo como Cristo, nunca irás tu encontrar. Não. Jesus, Jesus. No programa de hoje estamos recebendo a visita do Dr. Alexandre Avilés. Dr. Alexandre é investigador de polícia da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, palestrante especializado em prevenção para jovens e adolescentes, licenciado na área de História e Geografia e também bacharelado em Direito. E no programa de hoje estaremos abordando o tema curiosidade dos adolescentes e jovens pelo mundo das drogas. E você, assinante que tem participado, tirando as suas dúvidas, continue nos prestigiando, continue tirando as suas dúvidas, porque é muito importante a sua opinião para nós. E você poderia perguntar, ou eu vou perguntar a vocês, vocês ouvem através da mídia a falarem tantas coisas ruins a respeito das drogas. E a gente faz a pergunta, mesmo falando tantas coisas ruins, os nossos adolescentes continuam utilizando. Qual o motivo que os atrai tanto? E qual seria esse tempo cronológico para realmente ter uma compulsão ou se tornar um dependente químico? Você vai saber já já, com essa conversa gostosa que eu vou ter com o doutor Alexandre. E, se você tiver dúvidas no decorrer da nossa conversa, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pela nossa linha 11 28 18 17 00. Tire suas dúvidas. Eu vou tirar a minha agora. Certo, Alexandre? Certo, tudo bem. A gente já o conhece há muito tempo, você já teve assim, o prazer de estar com a gente, já conversamos bastante coisas, Isso. mas a gente sempre tem mais coisas, porque assim como o nosso assinante, mesmo aquelas famílias que têm um dependente, nunca ficam saciados, por mais que a gente fale do assunto, as dúvidas continuam. E eu fiz até essa colocação. Apesar de se falar tantas coisas ruins a respeito das drogas, os jovens parece que não acreditam. Tem algum motivo que os atraia? Boa noite a todos, né? É um grande prazer, uma felicidade muito grande estar com você aqui,
com sua equipe, participando desse programa que eu sei que chega na família e toca fundo, né? Toca o coração, porque os temas abordados são muito pertinentes, são reais e fazem com que as pessoas possam refletir sobre algo que afeta as suas vidas, sejam do lado bom ou do lado negativo. Então, a questão da curiosidade é lógico que é inata no ser humano, né? Ela está dentro do ser humano e é um dos temas chaves que eu abordo na minha fala sobre prevenção. Porque quando a gente direciona a questão da prevenção às drogas, eu me baseio muito numa pesquisa que o CEBRID fez entre jovens e adolescentes, dos quais 83%, Cláudio, para você ter uma ideia, e eu não gosto muito de me prender a estatística, mas isso tem que ser levado em consideração, dos jovens que experimentaram qualquer tipo de substância, legal ou ilegal, foi por curiosidade. E aí você fala, como se tira a curiosidade de um ser humano? Principalmente quando ele está nessa faixa de adolescente. E a resposta é, informando, passando para ele o conhecimento para que ele possa tomar a decisão da experimentação ou não. Isso não é só com relação à droga, com relação a qualquer outro tema que está dentro da vida das pessoas. Mas a droga, infelizmente, ela desperta todo esse até glamour em torno dela e vai muito no boca a boca. Quando você comentou a respeito que a mídia, né, ou que os meios de comunicação falam coisas ruins, mas na verdade o jovem não pega o que é ruim falado sobre a droga, ele pega o que ele tem interesse. E a mídia, hoje, não só a internet, como televisada, a mídia jornalística de uma maneira geral, ela fala coisas boas a respeito da droga. Se não objetivamente, subliminarmente, né? Onde o jovem vai captando aquilo que ele, de repente, tem interesse. E sem conhecimento e sem informação adequada, ele parte para a experimentação mesmo. Então, a gente não tem que brigar com a curiosidade do ser humano. A gente tem que levar toda a nossa inteligência a serviço da informação. Para quê? Para que o jovem, o adolescente, qualquer ser humano, né, que entre em contato com a droga, que isso é inevitável, ele possa realmente fazer a melhor opção. Porque o problema não é o uso da droga também, é o abuso de algumas substâncias, e é lógico que tem substâncias que realmente não podem nem ser experimentadas. Pois é, Alexandre, a gente ouve hoje, através da mídia, assim, se falar tão mal das drogas de uma forma geral, e mesmo assim os jovens continuam perseguindo, continuam usando. O que você vê que move esses jovens? Tem alguma coisa por trás? Na verdade, a curiosidade é algo que está dentro do ser humano. É impossível imaginar o ser humano sem a curiosidade para movê-lo a conquistar coisas, a buscar coisas diferentes, a levar o ser humano a progredir. Então, a gente não pode combater isso. Pelo contrário, tem que, com a nossa inteligência, levar, né, todo o nosso conhecimento a favor, principalmente, de uma informação segura para que o jovem, o adolescente ou qualquer ser humano possa fazer a melhor opção. Então, baseando nisso, né, a gente tenta estabelecer alguns parâmetros com relação à prevenção, né? Por quê? Porque hoje em dia essa informação ela tem que ser muito criteriosa, ela tem que ser acompanhada de metodologia, ela tem que, de repente, passar, né, por um crivo da ciência, porque o jovem, o adolescente, ele tem muita informação. E como, né, a gente sabe, a mídia não passa também só coisas ruins a respeito da droga. Você vê as propagandas, por exemplo, de cerveja, maravilhosas, né? Pessoas se divertindo, pessoas com um clima de alegria muito grande. Isso é muito atrativo, né? Às vezes, mulheres bonitas, homens saudáveis, né? Passa a imagem, por exemplo, para o adolescente que aquele mundo é glamuroso. Paralelamente a isso, ele tem uma informação informal, que vem do amigo, que vem do colega, aonde ele fala na língua deles, na gíria deles, que a droga é isso, que a droga é aquilo, e eles vão praticamente estabelecendo uma opinião. Então, acho que a prevenção ela deve caminhar nessa direção, passar a informação correta para que o jovem, o adolescente, possa escolher
Quero ou não quero? O que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder? Então, a curiosidade é algo muito importante e é um nosso aliado. Porque quando você passa informação com credibilidade e fala a verdade, o jovem, o adolescente, ele acredita. E aí ele é capaz de escolher. Então, a gente vê assim hoje que a preocupação do governo, preocupação da igreja, a preocupação da família, a preocupação de uma forma geral, não é? De profissionais que lidam com a família mesmo, são profissionais da área de saúde, de forma geral, a preocupação é grande e eu não percebo muita diferença, sempre coisas muito parecidas. Assim, ter um programa como o nosso, são poucos programas que abordam durante um certo tempo, levando para a família informação durante o programa inteiro. Sim. Mas, mesmo assim, são poucos esses programas, eu vejo que haveria necessidade da Secretaria da Educação implementar com a criança de 5, 6, 7 anos a educação na base. Sim. É ali que é a ferida. Porque e não uma palestra de vez em nunca, como, por exemplo, você faz, como nós estamos vendo, você aborda, você vai em escola, mas o jovem, pela curiosidade, como você falou, muitas vezes só fez um barulho no ouvido dele, sim, porque a curiosidade prevalece. Sendo que, sim, a educação com a criança, 5, 6, 7 anos, começasse a mostrar vídeos, mostrando a doença, mostrando as complicações fisiológicas, complicação psicológica, complicação de nível afetivo na destruição da família, dentro da sociedade, mostrar num processo, não de algumas, um segmento, toda semana uma aula, para fazer a cabeça da criança, mostrar a realidade, mostrar o que realmente está causando. É um trabalho de médio a longo prazo? É. Sim. Se não se torna, continua sendo paliativo, porque desde que eu me conheço, palestras em escolas, eu mesmo, há 25, 30 anos atrás, ia fazer encontro de jovens e de casais, falando o que eu falo hoje. Sim. Então, você como pedagogo, não é, como professor, eu acredito que a secretaria precisaria lá na base, na escola e ter uma cadeira. Sim, eu concordo plenamente, Cláudio, porque eu trabalho com prevenção há 20 anos. E eu não tenho só a teoria disso, tenho a prática. Porque como eu escolhi trabalhar com adolescente e jovem, por ter uma formação da educação, ser professor também, eu acabei criando um projeto de prevenção. Lógico que eu não sou nenhum gênio, nenhum mágico, eu me baseei em coisas que já existiam, em ideias muito, muito interessantes, inclusive de projetos americanos que chegaram até aqui na década de 90, onde se aborda o tema prevenção desde os 6 anos de idade. No caso, hoje em dia, que a gente fala, era a antiga pré-escola, agora primeiro ano, onde você vai estabelecendo uma metodologia pedagógica com temas pertinentes a cada faixa etária. Sem dúvida. Né? E cada momento aborda-se conhecimento para que ele vá criando uma coisa chamada mentalidade preventiva. A palestra ela só desperta um tipo de conhecimento que pode ser extremamente perigoso, principalmente para o adolescente. Se ele não tem a curiosidade, ele pode passar a ter, principalmente por aquele que está abordando o tema e, às vezes, de uma forma um tanto quanto inadequada. Então, por exemplo, na DIP hoje, no DENAC, a gente não faz mais palestra para adolescente. Se a escola, por exemplo, que nos está chamando, não tiver um projeto de prevenção. Porque essa palestra vai cair ali, né? Infelizmente, alguns chamam o DENAC, a DIP, para fazer essa palestra, para lavar as mãos, falar, chamamos o DENARC aqui, e eles ainda perguntam, você vem com viatura? Aquela que tem luzinha? Você está de brincadeira, né? Realmente. É esse o interesse da escola, que a gente vai na escola? Não leva para lugar nenhum. Acabou isso, não existe, sem dúvida. O adolescente hoje, ele não tem mais medo de determinadas coisas. Ele sente ainda um respeito. Não, mas ainda eu vi esses dias aqui, crianças, porque agora é moda. Se a lei não mudar, os nossos governantes, nossos dirigentes têm que se tocar. Que eu estou vendo arrastão de garotos, e eles falam para as autoridades, eu só tenho 11 anos, só tenho 12 anos. Tem conhecimento. Eles já sabem. Que lei é essa? Desmontaram esses dias, assim, os policiais não tiveram voz, dentro de um hotel
limparam o que tinham que pegar, levaram... Destruíram o conselho tutelar. Levaram no conselho, desaforado, destruíram. Quer dizer, que lei é essa? Precisamos nos moldar com países de primeiro mundo, como a Inglaterra, que lei é para criança também mal educada ou que não tem... Quando eu digo mal educada, não é no sentido... é no sentido amplo. O governo tem que estender e dar uma cobertura. Agora, tem que ter disciplina. Porque eu tenho meninos que a gente às vezes acolhe com 11, 12 anos que anda com arma e fala de que tira a vida. Então, eu não vejo a idade cronológica como uma idade verdadeira. A idade cronológica é para inglês ver. Se a criança ela está no meio do usuário com 6, 7 anos, com 10 anos, ela está no mundo do crime. E ela não tem idade cronológica, ela não tem inocência. Ela já amadureceu. Então, as leis precisam ser mudadas. Isso é um atestado de incompetência, né, Cláudio? Principalmente para o governo de uma maneira geral, estadual, municipal e federal, onde você vê que ali são vidas, e essas vidas estão se perdendo. E a lei realmente ela não tem abrangência para, de repente, tirar essa criança desse meio e tratar desse assunto de uma maneira séria. Eles vão ver, tá? Não tem família, faltou, tudo bem, mas tem famílias postiças. O fato é que não podemos ficar à mercê desses garotos que não têm 11 anos. 11 anos está longe de 11 anos ou de 10, porque estou dizendo, a cultura, a vivência deles é para um sujeito que às vezes não tem 25, 30 anos, não tem a maldade que eles tenham. Então, não dá para viver no meio da sociedade. Se não se tirar esses jovens e colocar e fazer um trabalho de anos em algum local certo, infelizmente, a criminalidade vai ficar pior. Para você ter uma ideia, Cláudio, nós estamos vivendo já a terceira geração de rua. Essas crianças que estão aí são filhas de mães de rua. Mães de rua. Que também foram filhas de pessoas de rua. E que não saem desse meio. Elas desaparecem, muitas vezes perdem a vida, ou vão para qualquer outro tipo de situação. E, infelizmente, a coisa vem se perpetuando. E elas não querem sair da rua. Se você falar, vamos propor... Venha, por favor, vamos levar a uma... Eles não vão. Não, porque... Então, teria que ter legalmente um instrumento para você tirar essa criança desse meio e conduzi-la para uma recuperação, uma regeneração, uma reestruturação com aquele ser humano. Mas chegou assim, que nem no Rio, começou no Rio agora a lei em relação à criança que está usando droga, ela não tem o que querer. E vão tirar, vão recolher e vão fazer um tratamento. Porque é sabido que a pessoa, quando está sem o efeito, ela readquire novamente sentimento, afeto. É a mesma coisa. Essas crianças não têm o que querer. Elas têm que ser retiradas e ir para um centro de referência, de convivência com pessoas, até em fazendas, em lugares assim distantes, onde que tenha cultura, entretenimento, circo, teatro, cinema. Tem projeto em favelas, que agora é um tipo de cinema popular, muito barato, que é incrível como atraiu... Poder de ação daquilo. Poder de ação. Então, tem que mudar. Tá? Cada país tem que se adequar com a sua realidade. E o nosso hoje tem que ter outra programação, outra ideologia para educar essas crianças, porque senão a criminalidade, nós não vamos poder ficar mais saindo nas ruas. Está ficando difícil. Então, e os governantes estão aí para quê? Eles têm que se tocar. Precisariam, porque quem vivencia o problema é que realmente sente qual é a realidade. Ficar atrás de uma mesa de escritório, legislando, ou simplesmente colocando aquilo para que a sociedade abrace de uma maneira sem discussão e sem nenhum tipo de apelo real, leva a uma situação de principalmente impunidade e uma situação de caos. E eu que vivo com educação há 30 anos, a gente sabe como a coisa está acontecendo no real, na prática. Então a gente precisa se unir, precisa ter todo um aparato para que as pessoas possam se mobilizar. E aí o seu programa tem um papel fundamental nisso, e a sua pessoa também, né, como exemplo, como de repente aí uma pessoa que batalha para que as pessoas voltem a viver, voltem a ter uma estrutura de vida, uma valorização de vida, né? Então é uma coisa que a gente precisa realmente levar a sério. Esse é um projeto que tanto dos nossos governantes facilitar, melhorar a qualidade de vida de nós cidadãos que os elegemos, como também as comunidades terapêuticas têm essa finalidade.
Porque é assim que eu vejo o papel de qualquer cristão, de qualquer pessoa que tem apreço pela própria vida, um objetivo de vida, se não ter pelo próximo, mentira que ele tem por ele. Lógico. Não é verdade? Verdade. Senão, é mesmo você, como orientador, se não tem assim, a matéria-prima, que é a criança, no qual você fica feliz, participa de ver o crescimento, a finalidade nossa é essa, de um ajudar o outro. Então, começa de cima para baixo. O poder está com eles, mas se eles não estão utilizando o poder em nome do povo, sai fora. Senão nós vamos colocar mais tiriricas, porque realmente, quando fala tiririca, por incrível que pareça, eu estava vendo reportagem, esse homem, quer queira ou quer não, ele se porta como uma pessoa honesta, Sim. como uma pessoa do povo que vê as aflições. Eu vi projetos dele que atende uma demanda do meio dele, ele tem um outro olhar. Sim. Então é uma realidade muito, muito bonita. Então, se cada dirigente tem o seu olhar de acordo com a sua classe, com a sua dificuldade, nós estaríamos bonito, mas desde que legislem de acordo com o objetivo do que é o legislador. Sim. Não é verdade? Não tenho Mas, dúvida. voltando ao assunto, senão eu me empolgo aqui, e me deixa muito incomodado esse assunto. Assim, um jovem, quando se tem alguns outros tipos de problemas na sua vida, dentro da sua família, isso facilita ele buscar a droga? Sempre facilita, né, Cláudio? A gente percebe que dentro da vida de um adolescente, que é essa fase de busca, de levar, né, a sua vida a estruturar um caráter, uma personalidade, o meio influencia demais, né? Tanto a questão familiar, como a questão da própria escola, ou as instituições, ou a religiosidade, a espiritualidade. Então, se ele vive num ambiente conturbado, desestruturado, onde ele tem companhias que, de repente, são de risco, ele vai desenvolver toda uma atitude de risco. E essa atitude de risco pode levar à experimentação. E se, de repente, ele for propenso a isso, né, tiver até uma questão genética instalada, que não se sabe, ele vai para a dependência química. Então, o abuso passa a ser algo dentro do caminho muito natural. Então, para isso tem que ter o orientador, aquele que está vivenciando aquela realidade dentro de qualquer meio que ele está vivendo. No caso, os pais? Os pais, no primeiro momento, para identificar, né, que tipo de situação é melhor para aquele filho, por exemplo. O professor, que tipo de situação é melhor para aquele aluno. Porque o professor não deve só ser o profissional de educação, ele tem que ser o educador. Então, ele tem que olhar como educador, um olhar clínico, né? Porque não adianta ele ensinar se aquele garoto ou aquela garota vai se perder no vício. Ele, às vezes, é o agente de identificação, é o modelo de identificação, como o pai é, como o padre é, como o pastor é, como, né, figuras de autoridade são, que a gente estava discutindo aqui. Essa juventude agora, eles cresceram vendo esse país tomar uma postura de corrupção, de impunidade, então eles acham que não há problema. Tanto que, como policial, quando você aborda alguém na rua, você percebe nitidamente que a postura dele é de confronto. Por quê? Porque ele vai para o desafio, ele não reconhece a autoridade. E aí, lógico, ele sofre as consequências disso. Então, dentro desse universo todo, o adolescente, o jovem, ele vivencia o meio. E a droga está inserida nesse meio. Como ele vivencia a sexualidade, a violência, né, a discriminação, e todos os temas que hoje estão fervilhando, né, principalmente dentro das escolas, que eu trabalho com escola, eu sei como é que é o ambiente dentro de uma escola. Cada dia mais pesado. Cada dia mais pesado, o professor cada vez mais refém diante de determinadas situações, né? Uma coisa terrível que se colocou principalmente no ensino público é trabalhar com liberdade assistida, por exemplo. Como que um professor, educador, né, dentro da sua disciplina, ele lida com um menor infrator dentro de sala de aula? Quase impossível. Então fica uma situação terrível e ele tem uma influência enorme dentro dos outros colegas e amigos e praticamente não se consegue dar mais aula, ao ponto de alguns chegarem e falar, professor, dá sua aula aí e a gente vai ficar aqui, tá? Não incomoda o que nós estamos fazendo, que a gente não incomoda o que você vai fazer. E 2 ou 3 assistem a aula e o resto praticamente ignora aquele tipo de conhecimento. Porque para ele não está sendo fundamental aquilo. A escola está com problemas também de dinâmica, de didática,
de um monte de coisa. E o professor é refém dessa situação. Infelizmente, chegou nesse ponto. Infelizmente. Ao longo de vários anos de desmando, de descaso pela educação. Precisa começar a acordar. Porque a droga está muito. A droga hoje está dentro da escola. Não dá para falar que não está. Está, com certeza está. Mas eu gostaria até que você retomasse já no próximo bloco, porque é importante até se falar, que às vezes as famílias falam, mas será que na escola tem traficante? Será que alguém que vai na porta da escola? E você já está dizendo ao contrário, está dizendo a droga está dentro da escola. Mas nós vamos saber já, porque agora nós vamos para o nosso intervalo. Correto? Então a gente já volta já. Acalma o coração ferido e limpa todo o meu ser. Não compreendo mais viver sem estar ao seu lado. Não tenho paz, mas busco a paz que só em ti terei. Como é bom ter este amigo, Jesus, que traz poder e luz. Cristo veio nos salvar, nele posso confiar. Não consigo mais deixar de amar a quem me amou. Os prazeres deste mundo jamais nos pode abalar. Cristo à frente está, como um sol que reluz. Quer nos salvar e nos levar ao pé da cruz. Se sua vida está tão cheia de dor, confie no Senhor. Cristo veio nos salvar, nele posso confiar. Não consigo mais deixar de amar a quem me amou. Cristo veio nos salvar, nele posso confiar. Não consigo mais deixar de amar a quem me amou. Não consigo mais deixar de amar a quem me amou. Imagine ver o retrato de um homem que desistiu de ser feliz.
num mundo sombrio, sem nenhuma esperança, num grande deserto a sofrer. Imagine ver esse quadro transformado pelas mãos do grande Criador. O tom de sua graça encobre a tristeza, mostrando em sua arte o louvor. Quão linda essa obra de arte que Deus desenhou sobre mim. Somente o olhar de meu mestre veria o melhor para mim. Onde antes era tudo sombrio e sem cor, o tom da esperança surgiu. E ao terminar, assinou com seu sangue esse lindo retrato de amor. A triste imagem do antigo quadro mostrava que era o fim. Depois de seu toque, abriu-se uma porta que leva à vida eterna. E a paz fez brilhar o olhar de seus filhos, sorrindo de gratidão, pois Cristo apagou toda a culpa e o mal, pintando uma história de amor. Quão linda essa obra de arte que Deus desenhou sobre mim. Somente o olhar de meu mestre veria o melhor para mim. Onde antes era tudo sombrio e sem cor, o tom da esperança surgiu. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do Dr. Alexandre Avilés. Dr. Alexandre é investigador de polícia da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC. É palestrante especializado em prevenção para adolescentes e jovens. E no programa de hoje estamos falando sobre a curiosidade dos adolescentes e jovens pelo mundo das drogas. E você, assinante, se tiver dúvidas, precisar tirar mais informações, nós vamos até o contato do Dr. Alexandre, ou entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pela nossa linha 11 28 18 17 00. E terá alguém aqui para te dar mais explicações sobre esse assunto que é tão, por mais que se fala, parece que estamos sempre falando pouco, que é o que nós estamos falando agora, em relação àquela coisa que a família fala, mas quem que vai na escola? E aí eu já senti que o drama começa dentro da escola. Como é que você percebe hoje, quando você fez essa colocação? A droga já não está mais só lá na porta, está dentro da escola. É claro, é uma realidade isso. Não dá para se esconder mais.
entendeu? Porque a droga, quando está inserida na vida de alguém, ela está em todos os momentos. E o adolescente, quando vai para a experimentação e chega no uso, ele começa a ter um círculo de amizades, de usuários, e ao mesmo tempo ele, para consumir, como ele não tem ainda poder aquisitivo, não trabalha, ele precisa de repente, alguma coisa para conseguir a droga financeiramente, e é-lhe oferecido o tráfico, hoje chamado de tráfico amigo, né? E esse tráfico amigo é levado para dentro da escola, porque a escola hoje desempenha um papel social, entre os adolescentes e jovens principalmente, muito grande, muito forte. É ali no meio que ele reforça as atitudes. Então ele passa a ser líder, essa liderança passa a influenciar alguns colegas e amigos, e ele, num determinado momento, oferece. Dentro desse projeto que eu aplico, já teve situações deles tentarem fazer isso. Mas como eu estou muito presente na escola, e os professores foram preparados para detectar esse tipo de coisa, e os colegas já criaram uma mentalidade preventiva, eles não conseguem crescer. E é fácil você ir lá e detectar o problema. Estive numa escola essa semana, pelo DENARC, que nos comentou que havia um projeto trabalhado, só que eles estão desesperados. 9º ano, 14 anos de idade, vários adolescentes, uma turma de quase 90 alunos, em algumas de turmas diferentes, tem pelo menos 20% que são usuários. Escola de classe média alta. Tanto que no final do bate-papo, um garoto veio conversar comigo e falou: Alexandre, eu já experimentei maconha, com medo dessa situação. Eu falei: não tem problema. Você gostou? Ele falou: gostei, mas eu não quero usar mais. Eu falei: então você tem que tomar cuidado. Você tem que procurar uma ajuda especializada, principalmente para te orientar o que você vai fazer ou não. Está aqui o meu e-mail, está aqui o meu telefone. Entre em contato comigo quando você se sentir um pouco, vamos dizer assim, frágil diante da escolha. Ele porque já me ofereceram aqui dentro da escola e eu estou com um pouco de receio. Aí a gente percebe que a coisa começa a ficar muito complicada. Porque a orientação educacional, a coordenação e a própria direção também sabem disso. E não estão sabendo como lidar com essa situação. A palestra para o grupo todo é só um gatilho de informação. O que vai acontecer depois dela é que vai determinar se vai haver um processo continuado de informação ou não. Então é muito perigoso. Realmente, o adolescente está sendo muito assediado. Hoje o traficante às vezes é o amigo ou o colega de turma, que ele se vê pressionado a fazer experimentação. Não só dentro da escola, mas como em reuniões que eles têm fora dela. Que às vezes os pais trabalham demais, não tem como fiscalizar, né, o que eles estão fazendo fora da escola. Então eles marcam a situação na escola e agem fora dela com a experimentação e posteriormente o uso. É um negócio extremamente complicado. E as escolas, como você já disse no primeiro bloco, precisam se preparar para isso, formando desde pequeno, tendo dentro do seu conteúdo curricular a prevenção contínua e continuada. O meu projeto vai de 6 anos de idade até 17. Até por aí. Eu fico 11 anos com eles. E cada ano, um momento diferente, uma informação diferente, e eles vão criando a mentalidade. E aqueles que vão para a experimentação e posteriormente uso, acabam saindo da escola, porque não tem espaço para isso. Então, é a experiência que eu vivencio. Uma experiência que me tornou um pouco, vamos dizer assim, capacitado para falar disso. Pena que, às vezes, eu não tenho oportunidade. Você, Cláudio, é uma das poucas pessoas, com o teu maravilhoso programa, que, às vezes, me dá esse espaço. Porque é lógico, né? Às vezes, as pessoas também não têm o conhecimento de a quem procurar para bater um papo sobre isso. É verdade. E me diz assim, então, já que você está trazendo uma realidade mais próxima hoje, que o atrevimento
não era tanto, estava para fora da sala de aula. E hoje nós estamos vendo que dentro da escola já está minando e há o assédio por parte de colegas, principalmente quando você fala, né, daqueles que chamam atenção ou que têm a necessidade, pela baixa autoestima, de forçar uma situação. E, por incrível que pareça, graças a Deus que é a minoria. Então, nós precisaríamos chamar a família, fazer com que a família conversasse mais próximo com o filho, porque o filho não quer quantidade de tempo, mas qualidade de atenção dos pais. Haveria necessidade da família se aproximar, finais de semana, vamos conversar, ver o projeto do filho, ver o que o filho pensa, o que o filho tem como objetivo, ver se o filho está sendo atendido diante da expectativa, porque tem inúmeros cursos hoje, sim, tem cursos de computação, tem esportes, e também fazer com que o filho esteja ocupado. A família não pode deixar hoje o filho à mercê da sociedade, porque a sociedade nós estamos vendo como é que está. Então, as crianças, os nossos adolescentes, têm que estar ocupados, assim como os pais estão ocupados produzindo. O jovem que tem mais gás, ele teria que ter mais tempo de produção, porque a obrigação do jovem é única, estudar e ter uma profissão. Não tem essa de lazer 24 horas, tem lazer dias e horas, assim como os pais. A gente pega escolas de primeiro mundo, o jovem fica 8, 10 horas dentro de uma escola. Sim. Então, se a escola não tem essa disponibilidade de ter a educação, de prender mais o jovem dentro, eu vejo assim, que teria necessidade de ter outras atividades, outros cursos semiprofissionais ou profissionalizantes na própria escola, principalmente na idade da adolescência. Não tem essa de meio-dia, 3, 4 horas, para segurar, trazer o adolescente, a família, ter mais essa consciência. E outros entretenimentos. Não é, por exemplo, dentro da escola, a gente vê pessoas talentosas promover cursos de pintura, curso circense, música, trazer... E eles adoram isso. Eu sei que eles adoram. Assim, capoeira, danças, na própria escola, incrementar. O governo tem que fazer alguma coisa. É uma diversidade, né, de conhecimentos para desenvolver talentos. Tem que prender esse jovem na escola. Já que o dinheiro é tão mal distribuído, coloca almoço, café da tarde e solta o filho quando o papai e mamãe estão retornando do trabalho. Vai ter ocupação, vai estar cansado, é alguma forma de fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, é como nós estamos falando, já nós não estamos mais saindo à rua. Eu posso te dar um exemplo, Carlos, bem concreto, o meu exemplo. Eu fui um pré-adolescente muito difícil. E aí, quando eu perdi 2 anos de escola, por vagabundagem, por, né, um monte de situações que eles tinham comigo e na minha estrutura familiar, que era boa, mas eles não sabiam lidar com algumas coisas, minha mãe me colocou num colégio semi-interno. Eu estudava das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Fazia o primeiro grau das 7h30 a meio-dia, almoçava, tinha um lazer, e 1h30 a gente começava o curso de mecânica, no meu caso. Maravilha, é por aí. E foi o que me deu estrutura, disciplina, né? Era um colégio religioso, de padre. Tinha o padre lá que ele só olhava, as moscas pousavam, então a gente tinha um medo. Mas o medo gerava respeito. E o respeito faz a gente obedecer regra. Então isso, durante o meu ginásio, na época, primeiro grau, né, eu tive isso. E aí, dali para frente, eu nunca mais tive problema. Porque eu sabia o que era valor de vida, em termos educacionais, de disciplina, de regra, de seguir as normas determinadas, coisas que às vezes eu não fazia em casa. Eu aprendi na escola, porque é isso que eu ficava o dia inteiro. Eu ia de ônibus para a escola de manhã e voltava. Então eu chegava em casa às 6h30 da tarde, 7 horas da noite quase. Eu ia estudar, fazer tarefa, e no dia seguinte eu estava na escola de novo. E tinha aula de sábado. Então não tinha tempo para pensar bobagem, para ficar na rua, por exemplo. Então, e assim, é nesse sentido que eu estou dizendo, não é tão utópico isso, não, porque é um modelo. Oferecer cursos dentro de um contínuo na própria escola são projetos que seriam coisas novas. É como nós estamos falando, os jovens hoje estão muito perdidos. Nós estamos vendo que, em vez de diminuir a quantidade de usuários, está aumentando. Então, nós precisamos fazer coisas, entretê-los. Então, trazê-los de uma forma... Porque quantos jovens não gostariam de fazer um curso de mecânica, elétrica,
não é? Lá existia vários cursos. Tem inúmeros cursos, não precisa sair da Marcenaria, escola. eletrotécnica, mecânica. Agora, então, tem que ir para um Senai, fazer paralelamente um colégio, um ginásio. Isso gera problema. É muito burocrático. Precisaria um outro modelo de educação. Sem dúvida. Né? E, infelizmente, a gente sabe que está se investindo pouco nisso. Você disse assim que eu não gosto muito de estatística, mas é importante. Há algumas estatísticas novas, americanas, das quais dizem que aqueles jovens que já experimentaram tabaco, álcool, são mais propensos a utilizar outros tipos de substâncias? Sim. Já ouviu falar nisso? Já ouvi. Já ouvi, e a experiência leva a gente a concluir isso. Entendeu? Porque o tabaco, como mecanismo, inclusive, de utilização, o aprendizado dele, libera o bloqueio moral que nós temos diante das substâncias. Então, ele já sabe fazer. Se alguém oferecer um outro cigarro, por exemplo, de maconha, ele sabe usar, diferente daquele que não sabe ainda. Então, ele tem mais chance, por exemplo, de utilização da substância do que um outro que não tem esse mesmo mecanismo de aprendizado, fora a questão da curiosidade. Então, Mas, estatisticamente, isso é verdadeiro. É interessante porque, às vezes, eu pergunto para um adolescente, ele é usuário de maconha, eu pergunto se você fuma. Não. Ele responde que não. É uma grande quantidade de usuários que fala que não, e até aí vai, começa a explicar, ainda faço até alguma brincadeira. Fala, olha, um sujeito que usa pedra, você sabe onde que está? Está nas Cracolândia, ou seja, ele já não faz mais nada. Ele voltou para a idade. Ele voltou para a idade da pedra. Não sai do lugar. Não tem memória, não tem. É o estágio primitivo. Estamos falando aí ainda até na evolução darwiniana. Né? Aquele que usa vegetal, ele vegeta. Tanto que a maior demanda nos ensino, primeiro grau, segundo grau, são usuários de maconha. Sim. Então ele passa a vegetar. Não é? Então, me parece que assim, vai acompanhando os estágios. Estágio de evolução. Né? E outras substâncias psicoativas deixam o cara assim no mundo da fantasia, né? No irreal, né? Na utopia, não vive no presente. Não pisa no chão. Então, qualquer tipo de substância é danosa. Sim. Não tem como hoje dourar a pílula. Tanto que a gente não tem essa preocupação da questão da legalidade ou não quando fala da prevenção às drogas. Por quê? Porque sendo psicotrópica, psicoativa, mexendo com o sistema nervoso central e fazendo com que a pessoa perca a noção da sua estrutura como ser humano, ela é extremamente prejudicial e nociva. Então, a gente tem essa preocupação. Tanto é que, dependendo do tempo, vai gerar outras comorbidades. Sim. Não é? E às vezes, assim, a gente pega muitos casos de pessoas que têm até uma síndrome de abstinência demorada. Sim. Não é que depois de 1, 2, 3, 4 anos, o sujeito sente um tremendo de vazio e não sabe. E por incrível que pareça, é que eu falo para ele, você percebe que você nunca sacia o seu vazio? Fica a grande pergunta, o que será que é esse vazio? É o vazio existencial, né, que a gente chama. Então, mais uma outra arma, a espiritualidade. Espiritualidade. Como peca a pessoa. Eu costumo também falar para os meninos, vocês treinam tudo, menos a espiritualidade. Não é? Porque quando se fala espiritualidade, está pensando que é religião. E não estamos falando em religião. Não. Porque, quer queira ou quer não, qual o ser humano que não se cobra pelas atitudes erradas? Quem pode colocar a cabeça no travesseiro sem fazer um inventário do seu dia e falar, não fui produtivo, menti, usei, porque ele tem uma consciência de certo e errada, Sim. do bom e do mal que existe nele. E mal ele sabe que ele acaba somatizando ou trazendo prejuízo para a sua saúde, vai ter uma noite agitada, vai ter pesadelos pela própria conduta, porque não está praticando, exercitando a espiritualidade. Então, como é importante a família ter um pouco também da disciplina religiosa. Agora eu falo religiosidade, porque a religiosidade, para muitos praticantes, leva a um grau de espiritualidade. Sim. E aí, vocês chamam a família, trabalham esse aspecto desse vazio? Tentamos, né? Por exemplo, na questão do trabalho da DIP é muito difícil, a não ser no curso, né? O trabalho de palestra, sempre que a gente tem a oportunidade de falar com pais, a gente toca nisso.
Porque a gente sabe que religiosidade ou espiritualidade é agente de prevenção. Porque qualquer religião passa valores. Valores bons. Porque os valores fazem com que a pessoa preencha esse vazio existencial. Ela acredita em algo. A fé que vem através da espiritualidade faz com que a pessoa tenha perspectiva de vida, almeje alguma coisa, tenha sonhos, ideais. Então, dentro da espiritualidade, a gente sempre coloca, como a gente fala para grupo heterogêneo, na grande maioria das vezes, a gente coloca não o aspecto religioso, mas o aspecto espiritual. Por quê? Porque a gente sabe que isso é fator de prevenção. Então, dentro da religiosidade de cada um vai buscar todos os valores necessários para formar uma mentalidade preventiva. E no curso de agente de prevenção, no caso, os agentes multiplicadores que a gente faz no DENARC, a gente coloca sempre temas nesse sentido, para a família ser trabalhada nesse sentido e principalmente para que a prevenção tenha um desses pilares, que é a questão da espiritualidade, que foi tão bem falada no outro programa pelo Padre Haroldo, né? A questão do amor. Não existe espiritualidade sem amor. O amor é a mola básica para poder gerar qualquer tipo de comportamento. Se não for amor, é ódio, e o ódio é a falta de amor. Então, é uma coisa muito simples da gente analisar. Quem se ama não se destrói, Cláudio. Sem dúvida. Esse bate-papo vai longe e eu tenho que encerrar porque o nosso tempo acabou. Então, nós agradecemos a todos vocês que estiveram assistindo o programa, dizer que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio a você, codependente ou dependente, também do grupo de voluntariado da NET Cidade, também da Igreja Batista Betel, da nossa amiga Ângela Trajes Rigor, da Rua Piauí 999, e nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses ornamentos semanalmente. E você, do teu estado, da tua cidade, entre em contato conosco e manda o seu tematista. Esse é um programa democrático, todo tipo de compulsão é bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela participação e até o próximo programa. Quem ouvirá a música soar? Quem ouvirá o som que enche o ar? Quem verá a radiante luz que do sol aquece o céu pela manhã? Quem verá o belo entardecer colorindo as nuvens ao redor? Quem verá a glória do mundo que criei? Quem andará comigo no jardim que com as próprias mãos moldei? Canção da criação que está em meu ser, expresso os sons do amor que nascem em mim. Eu quero lhe dizer em puro louvor, meu coração, meu ser pertencem a ti. Quem sentirá o vento de verão que sobre os rios vem soprar? Quem sentirá o orquestral mistério que move-se em mim? Quem irá ouvir as melodias que ouvi? Criarei o homem tal qual minha imagem. Eu o formarei do pó da terra e do meu fôlego darei. Hey.
falar a mim palavras doces são. Quão belo é o paraíso aqui e tudo que vês não podem expressar meu amor por ti. minha mensagem vem em pura canção. Meu coração, meu ser pertencem a